Sobre dinheiro. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem ao interpretar dinheiro na Bíblia? Porque a Bíblia, eu já vi você falando que a Bíblia cita muitas vezes o dinheiro. Muitas vezes. E o que você percebe, o que você tem visto que a turma tá, quando ela passa pelo assunto dinheiro na Bíblia, ela interpreta errado? Para o mendigo na rua agora, e pergunta assim, você escolhe Deus ou o diabo? 99% de gente vai responder o quê? Deus. Tá bom. Para um cara que não acredita em nada, vai falar assim, cara, mas hoje você tem que escolher Deus ou o diabo? No mínimo por consciência, 99% vai responder Deus. Deus. As pessoas entre Deus e o diabo, eles não têm muita dúvida. Tá bom. Certo? Mas chega para um mendigo e fala assim, Deus ou 10 milhões de reais? Ok. Chega para um agnóstico, um cara que não acredita em Deus, e fala assim, Deus ou um bi? Então, biblicamente, a gente tem que entender o seguinte. O diabo, Satanás, na Bíblia, ele não é inimigo de Deus. Ele é nosso adversário. Nosso pessoa. Adversário. Nosso seres humanos. Ok. Ele é o meu e o seu. Seres humanos. O diabo, o Satanás, como você quiser chamar, o nosso inimigo, ele só tem força bélica contra a gente. Contra Deus ele não tem a mínima chance, ele não é inimigo. Ele é servo de Deus, ele pede permissão para Deus para as coisas. Quando ele tem que tocar em Jó, lá no livro de Jó, ele pede permissão. Deus, eu posso tocar em Jó? Ele não toca em ninguém se Deus não deixar. Então ele não é inimigo de Deus, isso está bem claro na Bíblia. Quem é o inimigo de Deus? A Bíblia fala, você não vai poder servir a dois senhores. Tem dois. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, o senhor das riquezas, o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o problema confunde que é o dinheiro. Exatamente. Né? O problema da Bíblia nunca foi o dinheiro. O problema contra Deus nunca foi dinheiro, sempre o amor ao dinheiro. Porque a Bíblia diz, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Porque a maioria deles amam o dinheiro. É a vida deles. Então, eu concordo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Porque eu tenho muitos amigos muito ricos. Uhum. Muito. E são pessoas geralmente que levam muito para o lado de, não, eu conquistei isso aqui. Ele não leva para o lado, Deus me deu saúde e sabedoria para conquistar. Muito difícil você ver um cara que reconhece Deus nesse processo de enriquecimento. Sim. Principalmente quando já vem de família. Fala, não, mano, meu pai passou isso aqui para mim. Não, rapaz, comecei essa empresa não tem nada a ver com Deus, não. Sim. Agora, uma pessoa que, por exemplo, eu vim de uma situação de classe média quando nasci, me tornei pobre, consegui empobrecer, consegui ficar mais... Baixa performance. Consegui baixar. Depois voltei para classe média baixa e depois fui crescendo até ter uma vida melhor hoje. Então, para mim é impossível desconectar Deus da minha vida financeira, porque eu sei que tudo que eu tenho, Ele que me deu saúde, sabedoria, oportunidade, fez as pessoas gostarem do meu trabalho, do meu livro, de tudo que me trouxe recurso financeiro. Só que tem gente que não teve essa experiência com Deus antes. Entendi. E já ganhou dinheiro. Tá bom. Então, por isso que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, por isso que o inimigo de Deus não é o diabo, é o amor ao dinheiro, é Mamon, o senhor das riquezas. Então, o que nós temos que entender? Se você consegue ter alguma coisa sem essa coisa ter você, pode, na Bíblia. Vamos lá. Isso é bom. Fala mais disso aí. Se eu consigo ter dinheiro, por exemplo, sem o dinheiro me ter... Você é o mestre do dinheiro, eu não é? Eu mando no dinheiro. O dinheiro serve meu propósito, não minhas emoções. Quando é que o dinheiro te tem? Quando o dinheiro manda nas tuas emoções. Dá um exemplo. Quando eu não tenho dinheiro, eu estou muito triste e fico cabisbaixo. Quando eu tenho, eu estou feliz e pago para todo mundo e tal. O dinheiro interfere no meu humor, o dinheiro interfere nos meus sonhos. Teus sonhos são guiados pela tua situação financeira de hoje? Então, Mamon é teu Deus. Você serve ao dinheiro, você não serve a Deus. Porque se você servisse a Deus, você não teria dúvida nenhuma que teus sonhos iam se realizar, independentemente da tua realidade de hoje. Porque quem vai realizar é Deus e não o dinheiro. Isso é acreditar em Deus e não no dinheiro. Quando você fala... Rapidinho, deixa eu só continuar. Tá. Eu ganhei dinheiro na minha vida, eu tenho tudo que eu preciso para comer, para pagar minhas contas em dia, para não sei o quê. Mas eu nunca achei que é meu dinheiro que me mantém. Ok. Na minha cabeça, quem me protege é Deus. Eu tenho segurança, quem me protege é Deus.
A Bíblia diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, a sentinela estava lá, mas quem está guardando é Deus. Então eu boto a sentinela, mas quem guarda é Deus. Eu ganho dinheiro, mas quem me provê é Deus. Ou seja, eu faço a minha parte, mas eu não estou confiando na minha parte. Eu trabalho como se tudo dependesse de mim, mas confio como tudo se dependesse de Deus. Se a pessoa tiver essa consciência, não tem como dar errado. Cacete. Não tem como dar errado. O problema é quando eu trabalho achando que é o meu trabalho que vai fazer as coisas acontecerem. O trabalho é só a tua parte. Deus também tem que fazer a dele. E para Deus fazer a dele, você tem que estar em concordância Quem com a faz a palavra. primeira parte? É a gente ou é Deus? Sempre a gente, porque Deus, ele Perdão, quem faz primeiro, né? ele responde. Deus dá uma resposta à tua fé. Entendi. Sempre. Você vê na Bíblia que, lógico, Deus, sendo misericordioso, ele cria toda a situação para você. E aí agora você tem que dar um passo para ele responder. Exato. Né? Se você não fizer a sua parte, não tem como Deus responder a sua fé. Então você precisa orar primeiro, você precisa dar o primeiro passo primeiro. Entendi. É o tempo todo isso. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão vai e sem saber para onde estava indo, irmão. Começou a andar. Abandona uma vida de riqueza com seu pai em Ur dos Caldeus, que era um grande empresário da época, e vai para o deserto andar. Não tem sentido. Deus, você me tirar aqui da boa para andar no deserto, não tem sentido nenhum. E por isso que ele é chamado pai da fé, porque ele foi o primeiro a acreditar numa voz que ninguém sabia o que era. Não tinha pastor, padre, Bíblia, não tinha nada na época para falar, isso aqui é Deus, hein? Por isso que o Abraão é chamado pai da fé. Porque ele acreditou e foi. Deu o primeiro passo. Animal. Quando você